Boa noite, amados. Primeiramente, queria agradecer à igreja, que sei que muitos irmãos aqui estiveram orando pelo nosso restabelecimento, meu e da Maria Helena. Ainda estou um pouco afônico, mas recuperado, graças a Deus. Tivemos aí uma Covid aí meio violenta, mas correu tudo bem, estivemos em casa, não precisamos de nada mais do que um bom tratamento. E Deus cuidou da gente e nós estamos recuperados com a graça de Deus. Mas hoje é o último domingo desse mês de outubro, em que nós estamos estudando as doutrinas da Reforma e as doutrinas calvinistas, como nós vimos. E foi um mês de muito aprendizado, foi um mês muito importante para a igreja, porque nós conseguimos rever e reestudar e dar mais valor a essas tremendas doutrinas que corrigiram a igreja que estava se perdendo. Estava perdida a igreja, na verdade, a igreja medieval, né? E hoje nós veremos, então, um dos solas, não é? Que soli Deo gloria, ou só para Deus a glória. É isso, somente para Deus a glória. E eu queria ler um texto bíblico, peço que os irmãos me acompanhem, no livro de Isaías, capítulo 6, dos versos 1 a 3. E diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo Deus e Pai eterno, nós estamos agora com a Tua palavra aberta, clamamos a Ti, Senhor Deus, que possamos dar, Senhor Deus, seguimento a esta palavra, Senhor Deus, e que tudo nos ajude, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, e que possamos, apesar da nossa imperfeição, transmitir a palavra de Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Soli Deo gloria. É talvez uma das doutrinas importantes, dos temas importantes que foram enfatizadas durante a Reforma Protestante, no século XVI. Isso veio em resposta aos abusos que estavam ocorrendo na igreja medieval. Os reformadores, então, encaminham esses 5 temas, 5 lemas, né? Sola Escritura, sola fé, sola graça, sola Christus e soli Deo gloria. Soli Deo gloria, juntamente com os outros solas reformados, separa o evangelho bíblico das crenças e dos misticismos que tinham entrado dentro da igreja. Soli Deo gloria é o último pilar dessa sistematização da Reforma Protestante, que, mais uma vez, essa frase veio para confrontar as heresias que tinham entrado na igreja do século XVI. Então, essa reforma, nesse século, tornou-se uma necessidade imperativa. A igreja tinha se desviado tanto da doutrina como da ética cristã. Quem estuda a história da igreja vê os absurdos que estavam acontecendo. Os períodos negros da Idade Média, em que a igreja se afastou tanto de Deus, que dizem os historiadores e chamam que é a era em que Deus tirou férias, porque foi abandonado totalmente. Corrompera-se em sua fé e em conduta. Homens cheios de poder eclesiástico, desprovidos de piedade, ostentavam a sua própria grandeza. E aqui nesse contexto, nós temos que olhar muito bem a igreja que tinha passado nos piores momentos, com a ascensão dos Borgias, tá certo, na igreja, e que foram os mais corruptos e depravados membros clericais de toda a história da igreja.
Um homem que tinha filhos com amantes, prostituição dentro do papado, era uma coisa horrorosa. Depois dele vieram outros papas, o Júlio II, que foi um papa guerreiro que se interessava apenas em estabelecer os estados papais e cometeu atrocidades nessa fase. Depois vem Leão X, que queria construir a Catedral de São Pedro e para isso precisava de dinheiro. E aí começou a vender indulgências e perdão para aqueles que estavam aqueles que criam, naquela época a igreja acreditava, na doutrina do purgatório, como crê até hoje. Mas estabelecia-se as indulgências, ações com poderes papais, e aí veio a instituição, nesse período medieval, do Pontífice Máximo. O que significa Pontífice Máximo? A ponte máxima é o que tinha acesso, o único que tinha acesso direto a Deus. Então ele era um semideus colocado na época. E tinha poder de vida e morte. E transmitia isso a todo mundo era sujeito a esse tipo de coisa. Primeiro, pela ignorância do povo. Povo humilde, ignorante, que não conhecia absolutamente nada. Segundo, porque exercia um poder muito grande sobre os outros reinos, sobre os principados, porque quem discordasse da igreja, ele retirava imediatamente todos os padres daquela região. E aí não poderiam fazer sepultamentos, e não podiam fazer mais nenhuma atitude, nem batismos, e as pessoas ficavam insepultas, até a hora que começavam a feder nos lugares, e os reis tinham que se curvar novamente à igreja para poder receber de novo os sacerdotes. Então foi uma época negra, uma época difícil. Eles estavam muito longe da palavra de Deus. Eles se atribuíam poderes que eles não tinham, que não possuíam, e se colocavam num pedestal que não lhes pertencia. Buscavam glórias para si mesmo e recebiam honras que só a Deus eram devidas. As indulgências foi um dos motivos, não é o primeiro motivo, mas foi um dos motivos que levou Lutero a elaborar as 95 teses. Das 95 teses, a indulgência era uma delas, mas as outras 94 são outros temas que a igreja precisava ser corrigida. Hans King é um escritor católico, é um professor, um mestre no direito, um mestre na teologia, e um dos livros que ele escreveu chama-se A Igreja Católica. E ele afirma textualmente nesse livro que o maior erro da igreja romana foi não ter aceitado as teses de Lutero. Lutero nunca quis a separação da igreja, ele quis a reforma da igreja. A igreja precisava voltar a ser como deveria ser. Mas não foi aceito, pelo contrário, excomungaram Lutero. Não aceitaram, porque não podiam perder o poder temporal que eles tinham. Poder espiritual eles nunca tiveram mesmo. Então, a igreja estava dividindo a glória que deveria ser dada somente a Deus. E dividia com ela própria, a igreja, esse poder, e dividia com homens, com santos, tá certo? Mas Deus deixou sempre claro que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nós já vimos esse texto, e vamos ver de novo, lá em Isaías 42:8, e diz assim: eu sou o Senhor, e este é meu nome, a minha glória, pois, eu não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Por isso, o último pilar da reforma se solidifica com esse lema: soli Deo glória, somente a Deus a glória. Então essa tendência de colocar o homem no centro do universo, de empurrar Deus para a lateral, isso é muito antigo. O filósofo grego Protágoras já dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Karl Marx tentou tirar Deus da história com o seu materialismo dialético. Charles Darwin
tentou tirar Deus da ciência com a sua obra A Origem das Espécies. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tentou banir Deus do inconsciente do homem. Nietzsche, no topo da sua presunção, proclamou a morte de Deus. E Dawkins, o patrono dos ateus contemporâneos, dizem que Deus é um delírio coletivo. Deus, porém, está no trono, tem as rédeas da história, e ninguém pode deter o seu braço onipotente. Aqueles que escarnecem disso, escarnecem de Deus, um dia haverão de comparecer perante o tribunal, e aqueles que negam o soberano Deus e Salvador Jesus Cristo, terão que se prostrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. É a mais consumada tolice pensar que o homem é o centro do universo. Deus nunca abdicou da sua posição de ser o soberano e o Senhor dos céus e da terra. Ele é majestoso, Ele é revestido de glória, Ele mede as águas na concha das suas mãos e pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmo e espalha as estrelas no firmamento. Ele considera as nações da terra como um pingo que cai num balde e vê os príncipes da terra como nulos. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Infelizmente, meus amados, essa expressão, glória a Deus, às vezes é usado tanto, mas tanto que nós perdemos o sentido exato da expressão. A frequência do uso vai deixando, o uso do cachimbo deixa a boca torta. E é isso que acontece. Fala o seu glória a Deus sem saber exatamente o que estão falando. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de ir pregar numa igreja de bairro pequena, tá certo? Preparei um sermão muito bom para essa igreja, e, no entanto, se eu tivesse falado do futebol entre Atlético e Curitiba, seria a mesma coisa, porque eles não ouviram nada do que eu preguei, ficaram gritando glória a Deus o tempo inteiro, e ninguém escutou nada. Quer dizer, não tem o sentido. Nem sabem por que estão falando glória a Deus, não sabem o significado. E eu fiquei mais alarmado, porque no final veio a notícia de que o presidente nacional dessa igreja tinha morrido, e todo mundo começou a gritar glória a Deus do meu jeito, né? Então, é a expressão de que o glória a Deus tem que se entender o que significa exatamente essa expressão. Muitas vezes usamos essa expressão sem compreender o verdadeiro significado dela. E o que é glória a Deus? Nós lemos aqui em Isaías 6, não é? Acabamos de ler, e eu quero reafirmar o versículo 3, que diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós podemos afirmar aqui, percebamos uma coisa, Isaías muda de santo para glória. Observaram isso no texto? Então podemos dizer que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isto é o valor infinito de Deus manifestado. Quando a santidade de Deus enche a terra, para que todas as pessoas possam ver, nós chamamos isso de glória de Deus. E ao mesmo tempo nós temos que entender o significado de santo. Santo o que é? É separado, algo separado do comum. Assim sendo, a santidade de Deus é infinita separação de tudo que é comum. Isso quer dizer o quê? Que faz Deus o ser infinito. É único, totalmente separado.
Portanto, glória de Deus é o resplendor da sua santidade e a irradiação do seu valor infinito. Então, a singularidade de Deus, como sendo o único Deus, o faz infinitamente valioso e santo. Mas a glória de Deus ainda vai além disso. A Bíblia fala da glória de Deus antes de ser revelada a qualquer coisa da criação. João relata a oração de Jesus Cristo, de intercessão, lá no capítulo 17, versos 4 e 5 do Evangelho de João. E diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vejam bem, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então devemos nos lembrar que estamos falando de uma glória que está além da nossa comparação de tudo o que nós possamos conhecer. Glória de Deus é como designamos a beleza, a grandeza infinita da pessoa que existia antes de qualquer coisa. Então essa beleza, grandeza existem sem origem, sem comparação, sem analogia, sem serem julgados por qualquer critério externo. Então a glória de Deus é definitiva. É o padrão absolutamente original de grandeza e beleza e santidade. Segundo John Piper, ele descreve assim: a glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração dos seres humanos. Portanto, o alvo de Deus é mostrar a sua própria glória, é manifestar a sua glória. Então ele manifesta a sua glória em tudo aquilo que faz, e principalmente em revelar a sua excelência moral às criaturas criadas por ele. A palavra glória em hebraico é kabod, e deriva da raiz que significa peso. Portanto, ter peso significa ter valor, ter dignidade. Já a palavra grega para glória é doxa, que tem significado de opinião. Então, a ideia hebraica fala do que é inerente a Deus, seu próprio valor, sua própria dignidade de Deus. Já a ideia grega fala das respostas de seres inteligentes e morais ao valor e à dignidade que eles veem manifestado nas palavras e obras de Deus. Então, glória a Deus é a beleza das suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana desta perfeição divina. A excelência moral de Deus resplandece em grandeza e magnificência, em seus atos de criação, providência e redenção. Isaías 44, 23 nos coloca assim: regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Portanto, a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. Por isso, nós vemos lá em 1 Coríntios, Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, dizendo o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um dos versículos mais importantes das cartas paulinas. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. Entendamos bem isso. Lá em Isaías 43, estou citando bastante texto bíblico aqui, se me perdoem, mas é assim que nós vamos ter que trabalhar aqui.
Isaías 43, versos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Vejam bem o que Deus está falando aqui. Entendamos bem esse texto. Nós somos chamados exclusivamente para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. Lembram naquele episódio quando Jesus cura o cego e ele é questionado: Senhor, quem pecou? Ele, os pais, para ele estar cego? O que Jesus responde? Ele era cego para a glória de Deus. Então tudo é feito para a glória de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, nós não aceitamos muitas vezes, ou não queremos aceitar, mas tudo é feito para a glória de Deus, tudo. Portanto, se nós somos chamados exclusivos para a glória de Deus, e se nós somos a igreja de Deus, portanto, qual é a missão da igreja? É declarar a glória de Deus entre as nações, ou não é isso? Salmo 96, 1 e 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isaías 66, 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal e alguns dos que foram salvos. Enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco a Tubal e Javã, até as terras mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, e nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Anunciar a glória de Deus. Portanto, sabendo disso, nós sabemos que é o papel do homem. No nosso catecismo, nós temos a primeira pergunta. A igreja toda sabe, eu tenho certeza que toda a igreja conhece o catecismo aqui. Então, qual é a primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em tudo que o homem faz, que ele pensa, por palavras, por ações, ele deve se empenhar sempre para dar glória ao seu Criador e seu Redentor. Mas, mesmo entendendo a grandiosidade da glória de Deus e a finalidade do homem e de toda a criação, podemos então ver a estupidez humana em querer para si a glória e o louvor. No cristianismo verdadeiro, a maneira de enxergar o mundo tem que ser diferente. A cosmovisão é outra. Quanto mais nós diminuirmos, maior a glória de Deus. O objetivo não é a glorificação pessoal, nem glorificação dos pseudo-deuses, mas glorificar somente a Deus. Desta forma, meus amados, é errado, muito errado, dar crédito a comediadores, ou achar que temos mérito, ou que mereçamos qualquer honra pelas obras que fazemos. Portanto, meu amado, não existe santo, não existe Nossa Senhora, não existe mediadeira, não existe ninguém que possa substituir Deus. Eu entendo a doutrina católica, a preocupação da teotoquia, quando eles fazem todo aquele demonstrativo de como se Nossa Senhora fosse a mãe de Deus. Que mãe de Deus? Ela é a mãe do Jesus terreno,
uma mulher que foi divinamente abençoada por Deus. E só, ponto final. Morreu, teve filhos antes, teve outros filhos, criou suas famílias, morreu, e deve estar na glória com Jesus Cristo. Só. Então essa doutrina de santo não faz milagre, Nossa Senhora não faz milagre, ninguém faz milagre. O único que faz milagres é Deus. Quem faz milagre é Deus. Ou não é isso? Eu não preciso de intermediário mais. Nós não precisamos de intermediário, porque Cristo, ao morrer na cruz, rompeu o véu que nos separava de Deus. Eu não dependo mais de sacerdote para fazer intermediação. Eu tenho acesso agora direto a Deus. E graças a isso, nós temos que honrá-lo com a glória que ele merece. É simples, é muito simples. É fato de ler os evangelhos, é ver de fato o que está na Bíblia. E esse é o grande presente que a reforma nos deu. Até ali a igreja o povo era proibido de ver a Bíblia, não tinha acesso à Bíblia. Alguns nobres tinham acesso. Uma Bíblia custava muito caro, era feita à mão, era desenhada. Mas, com a reforma de Lutero, com a transcrição do latim para o alemão, tá certo? Ele, na verdade, nem pegou a Bíblia latina, ele pegou os originais gregos e hebraicos e trouxe para o alemão. E dessa forma o povo começou a ler a Bíblia, e começou a entender a Bíblia, e vão ver os erros da igreja, os absurdos que a igreja fazia, e que continuam fazendo. Falam-se das indulgências, não acabou as indulgências, meus amigos, as indulgências continuam a existir. Um dos maiores absurdos foi quando em 2000, no ano de 2000, eu e a Marilena estivemos em Roma, fomos visitar lá em Roma, e tinha uma fila enorme para entrar lá na Basílica de São Pedro, uma imensa e passamos lá e tal, aquela fila, mano, por que não entendia muito bem, porque eu entrei na fila também, não é verdade? Não sabia, tá certo? Passei lá, aí vi, aquilo era a porta aberta do jubileu, até tirei foto, eles não gostaram muito que eu tirei foto, mas eu trouxe a foto comigo. E o que estava lá? Essa é a porta do jubileu, aberta a cada 50 anos, agora mudou lá, agora a cada 25, precisa faturar um pouco mais. Então, era a cada 50 anos. E o que dizia lá? Tá certo? Aqui se passou essa porta, tu terás indulgência plenária, total e absoluta, de pecados passados, presentes e futuros. Isso é um absurdo total. Isso não existe. Quem é a igreja para fazer isso? Um simbolismo desse? Então, basta ir lá uma vez na vida, lá, passar naquela porta no ano do jubileu, garantir meu ingresso lá, tá certo? E eu estou perdoado então, eu posso fazer o que quiser, até os meus pecados futuros, porque eu passei na porta. Que ilusão! A nossa porta é outra. Quem é a nossa porta? Eu sou a porta. Quem falou isso? Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, Ele que derramou sangue. Não foi discípulos, não foi nenhum dos apóstolos. Nem os apóstolos tiveram esse poder. O único que tem poder para perdoar é Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. O único que salva. Quem salva é só Jesus. Esse é um erro humano. Um erro humano. Portanto, os reformadores, quando puseram a doutrina e estabeleceram os 5 solas, culminam com esse: soli Deo glória. Pois quando os reformadores se referem à nossa salvação em Cristo, eles enfatizam a graça de Deus. Nós já vimos aqui, só a graça, só a fé, só a Escritura. Nós não vamos para as tradições. As tradições não podem ter peso maior que a Escritura. Lá em Efésios, Paulo nos ensina com clareza. Efésios 2, versículos 8 e 9, o que diz lá? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém, essa é a frase chave, para que ninguém se glorie. Ponto. Não é para se gloriar. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Eu não posso contribuir para a minha salvação. É tudo graça. É tudo feito pela obra salvífica de Cristo. Pronto. Está tudo pronto. Está tudo consumado. Não precisa fazer mais nada. Ou seja, não há espaço para a glória do homem no plano de salvação de Deus. A glória somente de Deus. Na teologia reformada, a doutrina do soli deo gloria está intimamente relacionada com a doutrina da graça irresistível. É aquela graça de Deus que nos atraiu para a salvação e nos permitiu crer. Veja bem, a graça de Deus nos atraiu para a salvação e nos permitiu crer. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas somente porque a graça de Deus nos permitiu arrepender. Depositamos nossa fé em Cristo, mas somente porque a graça de Deus nos capacitou a ter essa fé. Então não há espaço para a glória do homem no plano de salvação de Deus. A glória pertence somente a Deus. Então nós que estávamos mortos em delitos e pecados, não podíamos fazer nada para ajudar a alcançar essa vida. Nós já vimos essa doutrina aqui, está certo? Nós estávamos mortos em delitos, e morto não tem opinião, morto não fala, morto não se manifesta. Eu nunca vi morto se manifestar. Mas, louvado seja o Senhor, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, em Romanos 6:23, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a salvação dos eleitos foi uma ideia de Deus, e a realização dessa salvação é exclusiva de Deus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Nós somos salvos pela fé em Cristo, e só nele somente. Somos salvos não pela obra que nós realizamos para Deus, mas pela obra que Deus fez em nós. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se nós sabemos tudo isso, o que é glória? Sabemos que nós devemos toda essa glória a Deus, só a Ele pertence. Como que nós humanos podemos glorificar a Deus, então? Primeiro, nós devemos reconhecer que o Senhor conhece os nossos corações e sentimentos e sabe das nossas motivações. Nós fazemos tudo para a glória de Deus? Nós vemos na Bíblia tentativas frustradas de glorificar a Deus, e não deu certo, porque as motivações eram erradas. Caim trouxe uma oferta para glorificar ao Senhor, mas não deu certo, não conseguiu, porque Deus sabia as motivações do seu coração, e o seu proceder não agradou a Deus. Saul poupou o rebanho dos amalequitas para oferecer ao Senhor, na tentativa de agradar a Deus, mas também não conseguiu, porque Deus queria a glorificação através da obediência de Saul. Então a pergunta persiste: como glorificar a Deus? Primeiro, são só 30, depois eu acabo. Primeiro, reconhecendo a sua soberania absoluta sobre o universo criado e sustentado por suas mãos. Esta é a grande verdade bíblica. Reconhecer a soberania de Deus. Romanos, capítulo 1, no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Amados, nós devemos ler a Bíblia inteira, o Evangelho inteiro, mas para os nossos dias de hoje, eu recomendo muito a carta de Paulo aos Romanos, principalmente esse capítulo 1, deve ser lido e meditado. Segundo, reconhecer nossa total dependência deste Deus e sermos submissos à sua palavra. O verdadeiro cristão tem que reconhecer a situação pessoal e glorificar a Deus, confessando os seus pecados a Deus e buscar o perdão em Cristo. E para isso nós precisamos entender que um dos elementos definidores dos verdadeiros seguidores de Cristo, o que é? É a autonegação. Lucas 9, 23, se alguém quer vir após a mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então Cristo exige o quê? Que nós neguemos tudo que se opõe à fé plena e quer a obediência à sua palavra. Então nós devemos, primeira coisa, deixar de achar que somos sábios diante da eterna sabedoria de Deus. Deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas próprias e egoísta vontade. Desistir da nossa justiça própria. E todos esses aspectos estão muito bem colocados na oração que Jesus nos ensinou. Quando ele diz lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e não a minha. Minha vontade não tem valor nenhum, mas a vontade de Deus. E quando nós oramos, nós falamos isso permanentemente. E isso é muito importante, nos despojar das coisas, nos autonegar. Por isso, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso que Jesus falou? Nós compreendemos bem isso? Nós compreendemos exatamente? Você sabe o que é o buraco de agulha? Não pense que não é agulha, como nós falamos, de costura. Agulha são aquelas pequenas fendas que existem nas estruturas de fortalezas que existiam antigamente, onde passava ali, à noite, os portões das cidades eram fechados por questão de segurança, e ficavam pequenas aberturas, onde passava um homem, tá certo? Ou poderia passar um camelo ajoelhado sem carga, sem nada, e ali era fácil de controlar a entrada de visitantes. Essa é a agulha que eles falam. Significado o quê? Que entrar no reino do céu nós temos que nos despir de tudo, nos humilhar, nos ajoelhar para passar para aquela fresta. É isso que Jesus está falando ali. É mais fácil, porque você tem que abdicar das tuas coisas. Não é que você vai jogar fora as tuas coisas, não é isso. Mas você não pode dar valor a elas. O valor é a Deus, e você tem que ser grato a Deus. Terceiro aspecto, para nós glorificarmos a Deus, é ser a luz do mundo. A luz que Jesus tem que brilhar em nossas vidas diante dos homens, porque todos verão e glorificarão a Deus. Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 13 a 16 de Mateus, diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Objetivo? Glorificar o Pai. Quarto, como? Produzindo frutos. E só produziremos fruto se nós estivermos enxertados na videira verdadeira, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. João 15, 18. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que fruto é esse? Fruto é explicado lá em Gálatas. Amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, as nossas atitudes diante dos outros devem ser observadas com o objetivo de glorificar a Deus. Infelizmente, nós vemos até crentes que não observam e envergonham o nome de Deus e de Cristo nosso Senhor. Paulo tinha essa preocupação. Lá em Romanos, ele vai dizer isso. Ele afirma que não se envergonhava do Evangelho, né? Nós também devemos ser assim. Nós também não devemos ter vergonha do Evangelho. Mas, acima de tudo, nós não podemos envergonhar o Evangelho. Ora, Deus é glorificado quando nós nos santificamos, quando damos vazão para o mover de Deus em nossas vidas, nos transformando e nos moldando conforme a sua vontade. Em quinto aspecto, o Senhor é glorificado quando expandimos seu reino na terra, e por isso é sinal de obediência ao seu mandamento. Quando nós plantamos uma igreja, estamos preparando um povo que vai glorificar a Deus. Não é isso? Já o profeta Ageu fala isso. Ageu 1:8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Em sexto aspecto, quando fazemos boas obras, nós abençoamos pessoas que glorificarão a Deus. 2 Coríntios 9:12, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Em outras palavras, Deus abençoa para que possamos abençoar os outros. E é como fazemos, não apenas oferecendo e dando, mas dando oportunidade aos outros, através da movimentação de bens e recursos que Deus nos dá gratuitamente, porque tudo provém de Deus. E essa foi uma posição muito importante dos reformadores, que sempre entenderam que a prosperidade através do trabalho honesto glorifica o nome de Deus. Daí a grande prosperidade dos países colonizados por reformados, porque esses reformados têm essa visão de que o fruto do trabalho glorifica o nome de Deus. O sucesso naquilo que faz glorifica. E justifica. E eles entendem tanto isso que onde existem os maiores filantropos, que subsidiam e sustentam universidades, escolas, hospitais, são homens de sucesso, reformados, e que fizeram tudo isso e plantaram todas as grandes universidades do mundo. Deus trabalha, Ele não para. E nós somos chamados, então, a portar a sua imagem. E nós devemos nos deleitar nessas recompensas do nosso trabalho. Em Eclesiastes 2:24, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então não é errado você usufruir os frutos do teu trabalho. Viva bem, mas abençoe o próximo também. E entenda que o que você tem é porque Deus te abençoou. Então, amados, concluindo, devemos conhecer a glória de Deus. Devemos estudar a glória de Deus, a glória de Cristo. E devemos também estudar a nossa própria alma, para saber como fazer as glórias do mundo desmoronarem dentro de nós e ficarmos sedentos em ver a glória de Deus. O calvinista, ele anela usar cada dom que Deus lhe deu para glorificá-lo. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço, agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo. Em tudo o que fizermos é para a glória de Deus. O compositor alemão Johann Sebastian Bach entendia que a música sacra era um dom de Deus, que deveria ser usado para a glória de Deus. E todas as suas maravilhosas composições de música sacra traziam no final as iniciais S, D, G. Soli Deo Glória. O apóstolo João, quando tem sua visão dos céus, estamos concluindo, em Apocalipse 4, 9 a 11, e eu gosto muito do livro do Apocalipse, eu acho maravilhoso, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Vejam que os anciões, que essa visão dos anciões, o que eles fazem? Eles tiram as coroas de ouro e depositam aos pés de Deus. A honra não é deles, a honra é de Deus. Somente Deus, Soli Deo Glória, é o mais elevado anseio do verdadeiro cristão. Nenhum alvo ou desejo pode equiparar-se a viver para a glória de Deus. Nós devemos achar propósito e regozijo em glorificar a Deus. Pela graça, nós cremos, nós conhecemos, nós amamos e vivemos essa doxologia da glória de Deus. E para concluir, cito aqui mais uma vez o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela atenção.